Chegou à Zona Norte, o Rota Botequim. Rota Botequim. O melhor local para comer, beber e se divertir com amigos e a família. Rota Botequim. Estamos funcionando de quarta a sábado, das 18 horas às 0 horas. Contamos com espaço Kids, música ao vivo e, sem dúvida, com a cerveja mais gelada da Zona Norte. Lembrando também que o Rota Petiscaria está funcionando normalmente às sextas e sábados com a melhor balada. Endereço: Avenida Senhor do Bonfim, que é a avenida lateral do Partage Norte Shopping. Chegou em Natal a primeira clínica temática de vacinação, Universo Vacinas, localizada em Lagoa Nova, na rua Marise Bastier 420, pilotada pela enfermeira Maria das Graças, com mais de 22 anos de experiência na área de imunização humana. Venha conhecer sua clínica profissional de imunização. Temos um universo de oportunidades a oferecer. Universo Vacinas. Telefones para contato 84-2131-2105 ou 849-9426-7575. Universo Vacinas, sua primeira clínica temática de vacinação. Aníbal Luiz. Aníbal Luiz. Aníbal Luiz. Eu sou Aníbal Luiz, o repórter de visão. Boa tarde, Natal. Boa tarde, ouvintes da 87 FM, a FM da Inclusão. 12 horas e 2 minutos em Natal, capital espacial do Brasil. Nesta terça-feira, aqui no programa Frequência Inclusiva, na 87 FM, a FM da Inclusão. O programa Frequência Inclusiva é produzido e apresentado por este amigo de vocês, Aníbal Luiz. Na produção, na parte técnica, Flauber Silva. Direção geral da emissora, Gelmar Dantas. Hoje teremos aqui uma entrevista no nosso programa com a vereadora da cidade do Natal, Divaneide Basílio, onde ela irá nos falar a respeito da visão da família de ter uma pessoa com necessidades especiais. Então estamos aguardando, dentro de mais alguns instantes, o contato da vereadora Divaneide para que nós possamos iniciar esta importante entrevista aqui no programa Frequência Inclusiva nesta terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Queria mandar inicialmente um abraço para todos que estão nos escutando através do aplicativo Radiosnet, bem como aqueles que estão nos assistindo pelo perfil Aníbal Luiz do Instagram. Um abraço para Maria Vani, para Vani França, para Patrícia, que estão nos ouvindo lá na Potilândia, para professor Jacome, para Lourdes e para Caliton, lá na cidade de Macaíba, para todos que fazem a Universo Vacinas, através da pessoa do senhor Ubirajara Aguiar e da enfermeira Maria das Graças, bem como a todos que fazem Rota Botequim, através de Felipe, de Tiago e de seu Paulinho, que foi o aniversariante do dia de ontem. Já tivemos aqui a oportunidade de parabenizá-lo na sexta-feira, mas não custa nada, não é isso, Flauber? Desejamos a seu Paulinho mais uma vez muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, Paulinho. E muitas felicidades. Soube que ele andou comendo um galo no último domingo para comemorar esse aniversário. Parabéns, seu Paulinho, que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. Um abraço também para Sebastião, para Maclina, para José Antônio, que está nos escutando lá na Ibelfor Roxo, no Rio de Janeiro, para Lênin, para Vanessa, lá na Bahia, para o Mário Gonçalves, para todos que estão no chat da Maria Esperança, na sala 20, para o nosso amigo Rosenildo, aqui na Zona Norte, para o professor Mansueto e as suas irmãs Raimundinha e Amparo, que também estão nos dando o prazer da audiência aqui na Zona Norte da cidade do Natal. Como disse anteriormente, teremos uma entrevista com a vereadora de Natal do Partido dos Trabalhadores, Divaneide Basílio, onde ela irá nos passar não é a versão, dizer como é ser mãe de uma pessoa com
necessidades especiais, já que o filho dela, o pequeno Matheus, ele tem síndrome de Down. Então é uma entrevista muito importante. Nós poderemos aprender muito com a vereadora Divaneide, com a mãe Divaneide Basílio, e ela irá nos falar a respeito deste assunto aqui no nosso programa. E na próxima sexta-feira também teremos uma entrevista na mesma linha. Traremos aqui a psicóloga Andresa Cristina, onde ela irá enfocar a parte do autismo. Na sexta-feira nós normalmente não temos entrevista. Essa entrevista estava programada para amanhã, mas devido aos compromissos profissionais da psicóloga Andresa, ela nos pediu para passar a entrevista para sexta-feira e nós assim o fizemos. Então, sexta-feira teremos a entrevista e a participação do nosso amigo Flauber Silva após a entrevista, dando aqui o prazer de nos deleitar com a sua bela voz, interpretando músicas da MPB. Ok, Flauber? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Aníbal? Então, amigo, enquanto a vereadora Divaneide não faz o contato, vamos logo aqui adiantar o nosso programa. Vamos para o quadro do esporte, já que teve no último domingo o primeiro Clássico Rei envolvendo América e ABC no estádio Frasqueirão, onde o América venceu por 2-1. Na hora que a vereadora Divaneide entrar em contato, nós interromperemos automaticamente e daremos início à entrevista. Lembramos, caso algum assessor da vereadora esteja escutando neste exato momento, o telefone para entrar em contato é o 3614-4070. Repetindo, 3614-4070. Telefone que já foi passado anteriormente para a assessoria de comunicação da vereadora através do assessor Jefferson. Então estamos aguardando o contato da vereadora Divaneide para iniciarmos a entrevista do dia. Enquanto isso, vamos ao esporte, Flauber. Solta a vinheta, meu amigo. Vamos lá, vamos direto aí. Momento do esporte, com Aníbal Luiz. Ok, quem sabe faz ao vivo. Chegando aqui no momento do esporte, como disse anteriormente, no último domingo, aconteceu no estádio Maria Lamas Faracho, Frasqueirão, o primeiro clássico do campeonato estadual, campeonato Nota Potiguar, envolvendo as equipes do América e do ABC. O América venceu pelo placar de 2-1. Pois não, Flávio? 3614 4070. 3614 4070. Então, como eu estava dizendo anteriormente, a equipe americana venceu o primeiro clássico do ano, venceu a equipe ABCdista por 2-1, jogando no estádio do Frasqueirão. Marcaram para o América o jogador Wallace, pernambucano, e o jogador Zé Eduardo, enquanto o zagueiro Luca Rex fez o gol contra a favor da equipe ABCdista. Foi um jogo muito movimentado. Nos primeiros momentos da partida, o ABC teve o domínio territorial. Parece que é a vereadora, Flauber. Então atenda. Então vamos interromper aqui a nossa entrevista, porque a vereadora deve estar entrando em contato. Alô? Boa tarde. Boa tarde. É a vereadora Divaneide? Isso. Boa tarde, vereadora. Tudo bom? Aníbal Luiz falando aqui no programa Frequência Exclusiva. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Aníbal. Como vai você? Tudo bem, uma satisfação poder contar aqui com a sua participação aqui no nosso programa. Um programa que é voltado para as pessoas com deficiência. Como eu tive a oportunidade de dizer na abertura, hoje iremos tratar de um tema muito importante, que é a síndrome de Down. Iremos enfocar a posição da família com relação a essa deficiência. Vereadora, na minha opinião, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita quando nos deparamos com um parente, ou com um filho, ou com um irmão que tem alguma deficiência, antes de tudo devemos aceitar. A aceitação, na minha opinião, é primordial para que possamos enfrentar a deficiência de cabeça erguida, tanto a pessoa que apresenta deficiência quanto os familiares. Então eu pergunto para a senhora, como é que a senhora e a família recebeu a notícia que teria um filho com necessidades especiais? Como é que foi a aceitação? Boa tarde, muito obrigado pela participação. Boa tarde, Aníbal. Eu que agradeço aqui a oportunidade de participar aqui com vocês na Rádio Zona Norte e
dar os parabéns a você, que é tão atuante na pauta das pessoas com deficiência. E uma satisfação muito grande também poder falar, né, aqui do meu lugar de fala, do meu lugar de mãe e desse lugar da família. Quando você diz que o primeiro passo é a gente poder aceitar, eu acho que aceitar vem com a palavra acolher. A gente precisa acolher a chegada do nosso filho e também se sentir acolhida pela sociedade. Acolhida tem muito a ver com inclusão. O medo, os desafios, né, um mundo novo. De fato, quando eu recebi a notícia, em primeira mão, como nós, né, eu e Luciano, meu companheiro, a gente vinha de um histórico de uma perda, né, de quando nossa filha nasceu, né, nós tivemos essa perda no seu nascimento, e aí a chegada de Mateus, e a gente não sabia da trombofilia materna, então o pré-natal de Mateus, ele implicou em muitos cuidados, porque havia ali, né, um cuidado de ter injeções diárias, né, por causa da trombofilia, e aí eu tive outras questões que circularam. E aí, nesse processo, a gente, então, já no âmbito da gestação, a gente descobre que tem algo a mais que a gente não sabia do que se tratava e que a gente precisava investigar. Nessa investigação, né, para saber, né, nessa busca de exames para saber se estava tudo bem com o bebê, eis que a gente descobre, né, que nós estávamos recebendo um bebê com a síndrome do amor. Naquele momento foi um momento de um misto de emoções, porque a gente estava com medo de não poder trazer nosso bebê para casa, mas quando a gente recebeu a notícia de que nós teríamos um bebê com síndrome de Down, a gente recebeu a notícia de que a gente levaria nosso bebê para casa. Era só nisso que a gente pensava. Então, a gente estava com uma emoção, com uma alegria, e esse misto aconteceu na nossa vida. E na sequência, óbvio, as dúvidas, como vai ser, vamos nos preparar, como dizia o doutor Reginaldo, vamos montar esse exército para acolher. E depois desse processo todo veio, né, a chegada de Mateus, trazer Mateus para casa, depois a gente descobrir que precisa de cuidados diferentes, a maratona de fisioterapia, de fono, de fisiorrespiratória, internação, UTI, foi entubado, e tudo isso também gera muitos desafios, mas gera também muito aprendizado e muito amor, né? Eu acho que isso também faz parte desse processo de descoberta. Então, a nossa descoberta veio junto com todas essas questões. Eu diria que saber que nós tínhamos um bebê com síndrome de Down, naquele momento, diante de tudo que a gente passava, acalmou nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entendeu que era um desafio e que a gente teria que aprender a caminhar. Aníbal, tudo que eu pensava que eu sabia de inclusão, que eu vinha aprendendo com Daniel, com outras pessoas, né? Eu descobri que na prática a gente sabia muito pouco, que a gente precisava acolher muito mais, né? Ir no CRI nas segundas-feiras e ver todas as mães, assim como eu, lá aguardando atendimento, me fez, né, me tornar mais humana, né, nesse processo de vida. E eu tenho só gratidão por esse aprendizado. Não é fácil, você sabe, eu sei. Com certeza não é. Mas ao mesmo tempo a gente renasce diariamente. Vereadora, a senhora falou uma palavra muito importante, que é a inclusão. A inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. O filho da senhora ainda é novo, acho que não tem uns 5 anos aí, na verdade. Ainda está começando a vida. A pergunta é o seguinte: nós vivemos numa sociedade, quer queira ou quer não queira, não podemos ser hipócritas, uma sociedade preconceituosa, onde ainda existem pessoas que tratam as pessoas com deficiência, vê as pessoas com deficiência, seja qual for a deficiência, de outra forma, vê como coitadinhos. A senhora como mãe, sofreu algum preconceito, sentiu algum preconceito por ser mãe de deficiente de uma criança com síndrome de Down? Sim, eu já percebi, e é por isso que eu disse que tudo que a gente sabe sobre inclusão muda com a prática.
porque muitas vezes eu percebo que até a negação, não, mas ele nem é muito Down, né? Ele nem parece muito os estereótipos, e eu vejo que Exato, muitas diz vezes assim, ele é tão bonitinho, apesar de ter isso, ele é tão bonitinho, não é verdade? Isso, na verdade. E assim, a gente sabe, Aníbal, que muita gente é por falta de conhecimento mesmo, de formação. Às vezes a pessoa acha até que está te ajudando, né? Dizendo isso. E é por isso que a gente tem que falar sobre capacitismo, né? Porque ontem, quando meu filho se encontrou com Bia, que é uma outra menina com síndrome de Down, uma menina de 8 anos, e que eles interagiram e que eu fiquei mais sonhando já com o Matheus grande. É isso que faz a gente esperançar na vida. Mas, ao mesmo tempo, já houve situações em que eu percebi famílias incomodadas, porque como o Matheus, né, quer abraçar, quer agarrar, né, vai para cima da outra criança, então, para outra família entender que é o jeito dele, né, que tem a ver com o desenvolvimento dele, com o formato dele, e você vê, né, às vezes o susto daquela outra mãe ali, ou tentando separar sem muito acolher, e aí, claro que mexe comigo, né? Muitas vezes eu não consigo reagir, e eu acho que isso também faz parte, né, do nosso aprendizado como mãe. Em outros momentos eu vou lá, sou educativa, explico, olha, você está vendo? Ele gosta muito de dar abraço, né? Explico para a mãe e para outra criança. Vai quebrando, né, as barreiras. Vai quebrando as barreiras. Vai quebrando as barreiras, exatamente. 12h18, aqui no programa Frequência Inclusiva, estamos na 87 FM, a FM da Inclusão, entrevistando a vereadora Divaneide Basílio, do Partido dos Trabalhadores. A vereadora faz parte da Comissão de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida na Câmara. Foi a segunda vereadora mais votada na última eleição aqui no município de Natal. Hoje ela está falando, dando um enfoque sobre a visão da família com relação a uma pessoa com deficiência. Vereadora, a senhora falou no começo da sua fala que a pessoa que tem síndrome de Down precisa ter um acompanhamento de forma bem dinâmica, bem incisiva. A senhora teve a oportunidade de fazer o acompanhamento do seu filho através da rede pública ou foi da iniciativa privada? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu acredito que hoje a senhora tem condições de fazer o acompanhamento do seu filho através da rede particular. Mas existem pais, mães, que infelizmente não têm a condição que a senhora no momento está tendo de fazer esse acompanhamento em rede particular e tem de recorrer à rede pública municipal ou estadual. Aí eu pergunto à senhora, a nossa rede pública do município ou estadual está pronta para realizar o atendimento dessas crianças? É muito importante a sua pergunta, porque desde que os nossos filhos, né, com síndrome de Down nascem, quanto mais ele foi estimulado, e eu ouvi isso de vários profissionais de saúde, mais ele vai ter, né, evolução, né? Eu consegui, né, entender isso logo, e a gente vira mãe estimuladora. Então, a parte disso tem a ver conosco, né, com a família. Matheus, ele é acompanhado pelo CRI, que é um órgão público, né? E no CRI, ele tem um acompanhamento de fisioterapia, tem também de fono, e ele teve de fisiorrespiratória, e ele tem muitas vezes quando necessário. Por quê? Porque por ter essa parte, né, do corpo mais flácida, tem a ver com a hipotomia, que é como é dito na linguagem mais, né, médica, ou seja, mais flexível. Então o peito dele por muitas vezes acumulou muita secreção. Então ele, nesses 3 primeiros anos de vida, foi uma batalha até enrijecer um pouco mais, né, essa parte, né, muscular dele, e esse tônus. Ele veio aprender a andar já no ano passado, né, já com mais de 2 anos. Tem suas dificuldades, mas você percebe que ao ser estimulado, você já começa a ver a evolução.
hoje, principalmente essa semana, ele começou a falar muitas coisas que ele não falava antes, né? Ele começou a pedir suco, né? Ele começou ainda claro que com muita dificuldade de falar, mas ele consegue externar, ele consegue se comunicar. A gente percebe uma evolução e eu quero aproveitar aqui para dizer que mesmo com todas as dificuldades, a gente precisa avançar muito ainda na empatia da sociedade, no sistema de saúde, mas os profissionais, né, que atuam, e aí eu vou falar dos profissionais do CRI, porque como o meu filho é atendido lá e é um espaço público, eu me sinto todos os dias acolhida lá, né, por todos os profissionais. Doutora Núbia, que agora vai se aposentar, mas que era fono dele, eu quero deixar um abraço aqui para ela, Liane, né, que é a fisioterapeuta, Patrícia, enfim, todas as profissionais que têm esse acompanhamento. E claro, eu vejo a luta daquelas pessoas que precisam vir do interior para cá, que passam um dia, eu vejo a dificuldade das mães de Natal, que muitas vezes não tem transporte, eu vejo nas rodas de conversa que eu vou, muitas famílias colocando as dificuldades. Você sabe, Aníbal, que durante um tempo a gente ficou sem ter, né, os ônibus porta a porta, o praia, o transporte porta a porta, o carro porta a porta, que facilitava a ida aos tratamentos, né, e que isso atrapalhou muito, né? Então a rede precisa funcionar, o transporte público de Natal não é inclusivo, então não se trata apenas de ter o acesso ao sistema de saúde, né? Então me corta o coração saber que eu tive a locomoção para ir deixar meu filho, mas que, né, nem todas as pessoas têm essa locomoção, e para falar de inclusão a gente precisa pensar no todo, por isso que todos os dias a gente tem que lutar por um transporte público de qualidade, né, por uma praia inclusiva, por essa inclusão completa, porque não é só sobre o acompanhamento de saúde, é uma parte dele, o acompanhamento de saúde, mas a pessoa com deficiência precisa transitar por todos os lugares, né? Exatamente, vereador. 12h23 aqui na FM 87, FM da Inclusão, no programa Frequência Inclusiva. Estamos entrevistando, nesta terça-feira, a vereadora Divaneide Basílio, onde ela está abordando o tema da posição da família com relação a uma criança com deficiência. Vereadora, um tema importante que eu também acho é a superproteção da família. Muitas vezes isso ocorre pelo fato de que a família acha que o deficiente não tem capacidade de ter uma vida, digamos assim, com uma certa independência. E aí ocorre aquela super proteção, muitas vezes fazendo com que o deficiente ele fique reprimido, fique deprimido e não consiga ter o seu desenvolvimento normal e a sua inclusão e a sua capacitação para viver harmonicamente na sociedade. Então eu queria saber da senhora como é que a senhora vê esse posicionamento com relação à superproteção da família com relação às pessoas com deficiência. Isso. A gente tem que... É um aprendizado, né? Porque toda família quer proteger, né? Quer cuidar. Mas a gente tem que fazer o exercício. Ontem eu assisti um filme, né? Bem interessante, que era Falcão... Taxa de Amendoim, que tratava justamente disso, de uma pessoa com síndrome de Down, né, que foi, nesse caso ele não foi super protegido pela sua família, mas ele foi entregue do sistema público, o sistema público o colocou, né, numa casa de acolhimento, que era uma casa de idosos, e que naquela casa ele era super protegido, né, ele não podia, que a superproteção né, incapacita as pessoas, né, a superproteção, ela tira a possibilidade de evolução, de autonomia, né? De garantir que a pessoa quebre barreiras. Então, é preciso ter um equilíbrio entre o que é o cuidado, o que é a garantia de direitos e o que é uma superproteção. Então, ontem, quando eu vi aquele menino, né, no filme dizendo assim, eu não quero ficar aqui, né? Eu não sou retardado, eu sou um ser humano capaz de ir além, eu quero aprender, né? Eu quero lutar boxe, eu quero ganhar o mundo. Aí eu fiquei pensando, quando eu vejo Débora dando aula, né? Quando eu vejo
Manu na Assembleia, quando eu vejo as pessoas com síndrome de Down ocupando vários espaços, eu sonho isso para o meu filho. Eu sonho em cuidar dele, mas não em colocá-lo dentro de uma bolha, né? É um exercício, porque ao mesmo tempo a gente tem medo da violência, mas outro dia minha afilhada Bárbara Babi, ela disse, olha, a minha madrasta tem um irmão com síndrome de Down, lamentavelmente ele partiu, mas ela me disse assim, olha, você tem que aprender a não super proteger Matheus, viu? Porque aí foi me contada a história de um Down que estudava com ela, de um jovem que estudava com ela, que era bem desenrolado, que trabalhava, né? E aí outras histórias de outras pessoas que dançam, né? Que podem fazer várias coisas. E me marcou muito porque ela é uma jovem e ela veio me dar esse conselho, né? Então ela já me observou e a gente tem que estar aberto para acolher também a sociedade que quer nos ajudar, né? Acho que a sua pergunta, ela é também uma pergunta, porque uma coisa é você falar, olha, eu quero autonomia, eu quero emancipação. Outra coisa é o meu lugar de mãe, né? De aprender que eu tenho que proteger na medida em que eu não atrapalho o meu filho, né? E eu quero fazer isso. Então, eu estou disposta a fazer isso, a lutar, né? Para que ele seja igualzinho a você, viu, Aníbal? Que apresente programa de rádio, que corra o mundo, que vá para a Câmara. Você nos inspira. Então, muito obrigada por isso. Eu que agradeço a sua participação. Vereadora, a respeito do que a senhora falou, esse exemplo de autonomia, isso acontece até com um deficiente aqui, um cego aqui do estado do Rio Grande do Norte, muito conhecido, o jornalista Fernando Campos. A senhora teve a oportunidade de ver, ele participou do programa domingo, lá do Luciano Huck. Ele, cego, ele foi para a Inglaterra morar, estudar na Inglaterra, sozinho. Quer dizer, a família colocou dificuldades, porque era o cego, ele é cego total, mas ele se impôs e realizou a primeira viagem de um cego. Inclusive, ele lançou até um livro, tem até um livro contando essa viagem dele. Quer dizer, é um exemplo de que nós todos... Exatamente, é um exemplo de que nós todos, deficientes, eu também me incluo, nós temos condições, capacidade de nos incluirmos por conta própria na sociedade. Para isso, basta que haja a confiança em nós e que nos sejam oferecidas condições para tal. Agora, vereadora, aproveitando, mudando aqui um pouco o foco, aproveitando que a senhora fez parte lá, foi revisora, fez parte da comissão especial criada pela Câmara para analisar o projeto de revisão do plano diretor, a senhora foi a revisora nessa comissão, eu queria que a senhora aqui, de forma bem objetiva, enfocasse o tema da acessibilidade nesse plano diretor que foi aprovado pela Câmara Municipal no final do ano passado. A senhora acha que nós, deficientes, tivemos alguns avanços no que diz respeito à acessibilidade no plano diretor que foi aprovado pela Câmara Municipal? Olha, Aníbal, a minuta que chegou à Câmara foi uma minuta completamente distante do debate de acessibilidade. Tanto que nós precisamos, como você bem acompanhou, a verdade, antes do plano diretor chegar na Câmara, a gente já tinha feito um debate sobre o plano diretor e acessibilidade. Depois, quando ele chegou, nós fizemos e, lamentavelmente, não veio nada sobre acessibilidade. Para mim, o plano diretor aprovado, ele trouxe prejuízos graves para a sociedade como um todo, quando autoriza a ampliação de gabarito, construção no entorno do Parque das Dunas, porque que atrapalha a cidade como um todo e, consequentemente, as pessoas com deficiência. Porém, eu também não posso aqui dizer que a gente, as emendas sobre a acessibilidade, boa parte delas, foram incluídas no plano diretor atual. Né? A gente conseguiu, tanto emendas que o vereador Peste apresentou, que o nosso mandato apresentou, que apresentamos conjuntamente, mas, no geral, eu acho que o plano não avançou no todo, teve retrocessos, mas a Câmara conseguiu, nós conseguimos reduzir danos no âmbito da acessibilidade. Quero registrar aqui também, muito importante, o papel do Ministério Público, a participação popular, né, a ida de vocês, né, a comissão, principalmente a Comissão de Pessoas com Deficiência, eu acho que foi
bem importante para garantir que pudesse conter, né? Para você ter ideia, né? Diversos itens que não tinha nem a palavra acessibilidade, né? Não era nem mencionada a palavra. Artigos que não era nem mencionado e agora vai ser porque a gente conseguiu incluir essas emendas. Então, eu acho que nesse aspecto a gente conseguiu alguns avanços. 12 horas e 32 minutos, estamos aqui no programa Frequência Inclusiva, na 87 FM, a FM da Inclusão, entrevistando a vereadora de Natal pelo Partido dos Trabalhadores, Divaneide Basílio. Vereadora, da minha parte, felizmente nosso programa é apenas 1 hora, mas da minha parte eu quero agradecer a sua participação, a sua presteza em poder participar do nosso programa. É um programa diferente, um programa produzido e apresentado por uma pessoa deficiente, e nós temos aqui o objetivo de valorizar cada vez mais a inclusão. Tratamos aqui de outros assuntos, falamos de esporte, falamos de notícias gerais, mas o foco principal é as pessoas com deficiência. E a senhora, sem dúvida nenhuma, eu quero agradecer a senhora pela participação, a sua assessoria, pela presteza e pelo respeito com quem nos atendeu aqui o programa Frequência Inclusiva, e deixo os microfones para as suas despedidas, e caso a senhora queira acrescentar mais alguma coisa, se tiver mais algum esclarecimento que porventura eu não tenha feito a indagação, pode ficar à vontade. Muito obrigado pela participação e espero que a senhora continue na Comissão de Pessoas com Deficiência nesse ano 2022, para que nós lá possamos juntos trabalharmos para trazer mais benefícios para todos nós deficientes. Muito obrigado, vereadora Divaneide. O microfone é seu para suas despedidas e complemento. Obrigada, Aníbal. Eu quero agradecer a Jefferson, Ludijane, Kelly, que fizeram essa Exatamente, foram eles mesmos. Para estar por aqui. Quero também mandar um abraço para o maestro João Batera, né, que nós homenageamos no final do ano, na Comenda Carlos Alexandre, ele que é músico aqui da Zona Norte, que é deficiente visual e tem aí representante da Associação Mãos Amigas e vai desenvolver o projeto Aluno Nota 7, das 7 notas musicais nas escolas. Então, nós estamos nessa parceria e em breve, quem sabe, ele não vem aqui no seu programa falar dessa ação também. Acho que vai ser bem bacana. Quero também... Depois eu quero saber me passe o contato dele, viu, vereadora? Depois eu quero saber me passe o contato dele. Com todo prazer, e dizer que é uma ação, né? Nós estamos destinando emenda impositiva para essa ação, né? Porque nós acreditamos nesse processo de construção nas escolas, e uma pessoa com deficiência pode ser professor de música, né? E é isso que a gente também tem abordado. Não só, né, a fala, mas tem que ser a prática. Então, aqui também falar que a gente aprovou recente que na publicidade do município tenha cotas, né, que as pessoas com deficiência façam parte de todo o processo de publicidade do Natal. Então, a gente vai conseguindo pequenos avanços, mas eles não são pequenos, eles são grandes, eles têm a ver com essa luta que a gente faz todo dia, e deixar aqui o nosso mandato à disposição. Também eu, como mãe, como parte do Movipa, né, porque a gente que o Movipa tem trabalho com o autismo, mas também com outras deficiências. Eu sou muito acolhida, sou de vários grupos de mães, né, do RN Down, né, do Natal Open Down, da Zona Norte com Down. Então, eu participo de vários grupos porque a gente vira ativista, a gente vira mãe ativista. Então, muda tudo, né, na nossa vida. E desses grupos eu participo como mãe, mas na Câmara tenho a oportunidade de estar na Comissão de Pessoa com Deficiência. Vou lutar para continuar nessa comissão. Essa comissão, ela significa muito para mim. Ela não é só uma comissão de uma relação, mas é também o meu lugar de fala, né? Eu aprendi muito, e nós que somos a família, somos parte dessa rede de luta, né? Eu acho que a gente não pode deixar de lutar um só dia por inclusão, para garantir que a lei brasileira... Alô? Caiu? E as pessoas sejam respeitadas. Muito obrigada, um grande abraço a você e a todos que acompanharam o seu programa. Muito obrigado, vereadora Divaneide, pela sua participação aqui no programa Frequência Inclusiva.
dando uma aula, uma grande oportunidade para que nós possamos conhecer mais a respeito do como se deve portar a família diante de uma pessoa com deficiência. 12 horas e 36 minutos em Natal, capital espacial do Brasil. Flauber, vamos ao break comercial. Em seguida voltamos com a sequência do programa Frequência Inclusiva aqui na 87 FM, a FM da Inclusão. Solta o break, Flauber. Chegou em Natal a primeira clínica temática de vacinação, Universo Vacinas, localizada em Lagoa Nova, na rua Marise Bastier 420, pilotada pela enfermeira Maria das Graças, com mais de 22 anos de experiência na área de imunização humana. Venha conhecer sua clínica profissional de imunização. Temos um universo de oportunidades a oferecer. Universo Vacinas. Telefones para contato 84-2131-2105 ou 849-9426-7575. Universo Vacinas. Sua primeira clínica temática de vacinação. Chegou à Zona Norte, o Rota Botequim. Rota Botequim, o melhor local para comer, beber e se divertir com amigos e a família. Rota Botequim. Estamos funcionando de quarta a sábado, das 18 horas às 0 horas. Contamos com Espaço Kids, música ao vivo e, sem dúvida, com a cerveja mais gelada da Zona Norte. Lembrando também que o Rota Petiscaria está funcionando normalmente às sextas e sábados com a melhor balada. Endereço: Avenida Senhor do Bonfim, que é a avenida lateral do Partax Norte Shopping. Aníbal Luiz, Aníbal Luiz. Aníbal Luiz, Eu sou Aníbal Luiz. o repórter Divisão. Voltando às 12 horas e 39 minutos em Natal, capital espacial do Brasil, aqui na 87 FM, a FM da Inclusão, na apresentação do programa Frequência Inclusiva. Temos ouvinte no ar, Flauber. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Aníbal. Quem tá falando? Rosenildo, muito bom aí. Boa tarde, Rosanildo. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, a vereadora. Mas, rapaz, eu disse saber se ia ganhar de 2-0, levando foi de 2-1, é? Pois é, amigo. Futebol é assim, né? É. Futebol, às vezes, nem sempre o favorito ganha, né? É, porque o América vem apanhando lá em Currais Nova, então eu digo, ele vai levar de 2 aqui, mas foi um jogo até bom, eu escutei, mas ganhou o melhor e continua aquele zoando, vão para perturbar, porque... aquele aqui não pode acontecer, Rosenildo. Aquele ali não existe. Aquilo ali nem é torcedor, nem é nada. Não vamos nem tocar no assunto para não dar ênfase para eles. Não é isso? Pra gente não ficar com raiva também, né? Mas foi bom o futebol e eu gostei muito. Eu queria ver um dia aí Aldir sendo entrevistado, o irmão de Garganta de Ouro, o pai dele era aquele repórter. Vou fazer o convite para Aldir Filho. O gigantão de pedra em Lagoa Nova, aquele era o pai dele. É Aldir Dudman, o pai. Era Aldir Dudman, eu gostava demais, em 75 eu escutava ele falando, fazendo a reportagem, aí dois filhos repórter também. Eu vou fazer o convite, Rosenildo, para trazê-lo aqui no programa. Eu espero ele falando a trajetória, como é que é a família todinha quase narrador de futebol, tanto ele como o pai, como o Garnado, que já deve estar aposentado, eu não sei. Mas é muito bacana, eu queria saber da história desse rapaz tudinho. Então, uma boa tarde. Que Jesus abençoe você. Obrigado, Rosenildo, pela sua audiência, viu? Nós aqui agradecemos a sua audiência. Continue nos ouvindo. Aí foi o nosso amigo Rosenildo, que está nos escutando aqui na Zona Norte, um grande ouvinte, não só do programa Frequência Inclusiva, mas também de toda a programação aqui da 87 FM, a FM da Inclusão. Flauber, antes de continuarmos aqui falando do esporte, né? Já que nós havíamos começado, uma notinha aqui de utilidade pública. O movimento Reviver está disponibilizando um trailer lá no bairro do Planalto, próximo à Unidade Básica de Saúde Ronaldo Machado, para a realização de exames de mamografia. As interessadas deverão se dirigir ao local levando carteira de identidade e comprovante de
residência. O trailer ficará lá nesse local até a próxima sexta-feira. E funcionando das 8h30 às 16 horas. Então, você que é mulher, quer fazer o seu exame de mamografia, pode procurar lá no bairro do Planalto, a Unidade Básica de Saúde Ronaldo Machado, fica localizado na rua Arthur Vilar, que o ônibus, o trailer do grupo Reviver, estará disponibilizado até a próxima sexta-feira para você poder realizar essa mamografia, que é muito importante para detecção preliminar do câncer de mama. Não é isso, meu caro Flauber? Exato, Aníbal. Então agora vamos aqui, Flauber, continuando aqui falar do esporte, né? Hoje tivemos aqui uma mudança na cronologia do programa, mas nada mais justo que a vereadora Divaneide participou. Como eu estava dizendo anteriormente, o América conseguiu vencer o primeiro clássico diante do ABC, jogando no último domingo no estádio do Frasqueirão pelo placar de 2-1. Marcaram para a equipe americana o jogador Alisson Pernambucano e o jogador Zé Eduardo, enquanto o Lucas Rex, gol contra, foi o tento da equipe do ABC. Foi um jogo muito disputado, onde o América entrou bastante, digamos assim, resguardado na parte defensiva. O ABC teve, a princípio, domínio territorial, mas não conseguiu traduzir em gols, e o América acabou o primeiro tempo vencendo por 2-0. No segundo tempo, a equipe americana, no início, teve a chance de ampliar para 3, não marcou, e o ABC encontrou o gol através do gol contra do zagueiro Lucas Rex. Após o cruzamento do atacante Alisson, a bola desviou nele e entrou. E quase o ABC ainda empatava. Quer dizer, foi um jogo muito disputado e o América levou o melhor. Como dizíamos anteriormente, né, Flávio? A gente comentava, né, Aníbal, que não existe partida ganha, né, na verdade. Não. Clássico é clássico. O ABC, na minha opinião, era o favorito. Estava no melhor momento, mas o América conseguiu equilibrar e venceu a partida. E com essa vitória, a equipe americana igualou-se ao ABC em número de pontos e número de jogos disputados, mas pelo critério de desempate, que é o primeiro critério do regulamento, confronto direto, o América hoje é atual líder do campeonato estadual Nota Potiguar, com 12 pontos ganhos. O ABC também tem 12 pontos, mas perde no confronto direto, é o segundo colocado. Na terceira colocação, aparece a equipe do Forceluz. Olha a surpresa aí. Forceluz que derrotou a equipe do Potiguar de Mossoró no último domingo, jogando no estádio Leonardo Nogueira pelo placar de 2-0 e conquistando assim a terceira colocação no campeonato com 7 pontos ganhos. Na quarta colocação aparece o Potiguar de Mossoró, também com 7 pontos, mas perdendo o critério de desempate, que é o confronto direto para a equipe do Forceluz. Na quinta colocação aparece o Santa Cruz de Natal, com 5 pontos. Santa Cruz que empatou com o Globo em 3-3. Na sexta colocação aparece a equipe do Globo, também com 5 pontos. Na sétima, o Potiguar de Currais Novos, com 4 pontos ganhos. E na oitava, a equipe do Açu, com 1 ponto ganho, a equipe do Camaleão do Vale, que até o momento não obteve nenhuma vitória no atual campeonato estadual Nota Potiguar. Lembramos a nossos ouvintes que o jogo Açu e Potiguar de Currais Novos será disputado a posteriori. O jogo fez parte desta quinta rodada, mas não foi disputado. O América enfrentará neste meio de semana a equipe do Força e Luz. É um jogo em que a equipe americana poderá consolidar-se na liderança. O jogo ocorrerá amanhã às 15 horas aqui na Arena América, lá na cidade de Parnamirim. Lembrando, Flávio, que nesse primeiro turno, os 4 colocados se classificam para as semifinais do primeiro turno, jogando o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Praticamente a ABC e a América estão classificados. Eu acredito que as outras 2 vagas deverão ficar entre Potiguar de Mossoró, Forceluz, Globo e Santa Cruz. Eu acredito que os outros 2 classificados para as semifinais deverão girar em torno dessas equipes aí. Vamos aguardar a rodada do meio de semana. Vamos ver se o América consegue consolidar-se na liderança e se o ABC também se recupera. O fato lamentável da partida, como já o nosso ouvinte Rosenildo já mencionou, foi, após a partida, os atos de violência proporcionados não chamo nem torcidas, pelos vândalos que entraram em confronto com a polícia militar
e várias pessoas se machucaram. Isso... Aníbal, tirando uma dúvida, até eu como leigo, né? Você sabe que esporte eu conheço muito pouco. Mas me diga uma coisa, Aníbal, esse câncer, né, dessas torcidas organizadas, será que existe alguma vista grossa em relação a isso, devido à questão de certa forma, a venda de ingresso, né, para essa turma? Flauber, já foi o Ministério Público, já tentou várias vezes acabar, extirpar com esse pessoal de torcida organizada. Mas, infelizmente, as torcidas foram extintas, ou seja, muitas delas acabaram, mas eles se reúnem em grupos, utilizam as camisas dos clubes, os clubes não têm nada a ver com isso, é bom que seja bem claro isso, os clubes não têm nada a ver com isso, eles utilizam as camisas das equipes e vão fazer atos de vandalismo na cidade. Enquanto a polícia militar podia estar protegendo uma comunidade, uma região, tem que deslocar a sua viatura para, digamos assim, não é da guarita, para ficar atenta a esses vândalos. É um absurdo isso aí. Está afastando a família, os torcedores de bem, eles estão se afastando dos estádios, porque não querem comparecer devido a esse ato de violência. Perigoso, né, Aníbal? Perigosíssimo. E até porque as partidas passam pela televisão hoje, né? A pessoa vai deixar de ver o jogo no conforto da sua casa para se arriscar, ir ao estádio e passar por esses riscos? É verdade, Aníbal. 12 horas e 47 minutos, Aníbal. 12 horas e 47 minutos, estamos aqui na 87 FM, a FM da Inclusão, no programa Frequência Inclusiva, apresentado por este amigo de vocês, Aníbal Luiz, e aqui na sonoplastia, Flauber Silva, direção-geral da emissora, Gelmar Dantas. Nosso programa tem o apoio da Universo Vacinas, a primeira clínica temática de vacinação do RN, localizada na rua Marise Bastier, 420, no bairro de Lagoa Nova, pilotada pela enfermeira Maria das Graças, com mais de 22 anos de experiência na área de imunização humana. Venha conhecer sua clínica profissional de imunização. Temos um universo de oportunidades a oferecer. Universo Vacinas, telefones para contato 84-2131-2105 ou 84-99426-7575. Universo Vacinas, sua clínica temática de vacinação. Também estamos falando em nome de Rota Botequim, onde você encontra a cerveja mais gelada e os melhores tiragostos da Zona Norte, localizado na lateral do Partage Norte Shop, funcionando de quarta a sábado, das 18 às 0 horas. De sexta a sábado, está à sua disposição o Rota Petiscaria, com as melhores baladas da região. Rota Botequim, onde você encontra a cerveja mais gelada e os melhores tiragostos da região. Um abraço para seu Paulinho, para Felipe e para Tiago. Lembrando aos nossos ouvintes que na próxima sexta-feira teremos aqui uma entrevista com a psicóloga Andresa Cristina, onde iremos abordar o tema do TEA, que é o transtorno do espectro autista, onde ela que irá nos prestar algum esclarecimento sobre essa deficiência que, infelizmente, abrange várias pessoas aqui no nosso estado, no Brasil e também no mundo. Então não percam, na próxima sexta-feira, a psicóloga e neuropsicóloga Andresa Cristina está aqui no nosso programa de forma presencial, nos concedendo esta importante entrevista sobre o TEA, transtorno do espectro autista. E na próxima semana iremos começar, Flauber, uma série de entrevistas dando ênfase para as instituições que trabalham com pessoas com deficiência. Sejam elas deficiências visuais, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual. E na terça-feira teremos aqui, abrindo essa série de entrevistas, o representante da ADVIRNE, Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte. Estará aqui falando a respeito da associação, qual é o foco principal da associação, como é que a associação enfrentou esse momento de pandemia. Então, na terça-feira, o representante da ADVIRNE estará aqui nos concedendo essa entrevista e abrindo este quadro de olho nas instituições, onde nós traremos aqui as instituições que trabalham com pessoas com deficiência para expor as suas necessidades e divulgarem as maneiras com que atuam aqui no nosso programa Frequência Inclusiva. Já que nós somos um programa voltado para as pessoas com deficiência, então nada mais justo do que nós darmos ênfase às instituições que trabalham com deficiência, meu caro Flauber Silva.
É isso, Aníbal. 12 horas e 50 minutos. 12 horas e 50 minutos. Vamos agora para a música do dia, Flauber? Vamos nessa. Então, com você, a música do dia, Genesis Invisible Touch. Produção, Flauber Silva. Bela escolha, viu, Aníbal? Obrigado, meu amigo. Sou fã desse cara. Genesis, Invisible Touch, Phil Collins. Voltando aqui no programa Frequência Inclusiva na 87 FM, a FM da Inclusão, após essa bela música Invisible Touch, Genesis, na interpretação de Phil Collins. Toque Invisível. Toque Invisível, 12h53 em Natal, capital espacial do Brasil. Fazer aqui uma retificação. Anteriormente eu disse que o grupo Renascer estava realizando exame de mamografia lá no bairro do Planalto, em frente à unidade de saúde Ronaldo Machado. Mas o nome do grupo não é Renascer, é Reviver. Eu falei errado anteriormente, então estou corrigindo. É o grupo Reviver que está realizando esses exames de mamografia, que a partir de hoje até sexta-feira, lá no bairro do Planalto, em frente à unidade de saúde Ronaldo Machado, na rua Arthur Vilar. Então vocês que queiram, mulheres que se interessem, pode comparecer ao local levando carteira de identidade e comprovante de residência. Dá tempo, você sabia, Flauber? Rapidinho? O programa Frequência Inclusiva pergunta agora: você sabia? Você sabia que a Liga das Escolas de Samba do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo mudaram a data do desfile das escolas de samba deste ano? Não será mais realizado durante o período carnavalesco. Será realizado, sim, no dia de Tiradentes. Essa alteração foi feita devido à proliferação das variantes do coronavírus, visando proteger a população em geral, meu caro Flauber Silva.
Centros públicos de atendimento à pessoa com sintomas gripais tem metade dos testes positivos para a Covid em Natal e Mossoró. Nesta segunda, as unidades abertas em ambos os municípios registraram recordes de atendimento em um único dia. Em Natal, cerca de 48% dos testes deram positivo e em Mossoró, o número chegou a 52%, Aníbal. O Ministério Público Estadual aconselha o governo do estado do Rio Grande do Norte a suspender todos os eventos que estão programados antes do carnaval devido à proliferação das variantes do coronavírus. Essa medida do Ministério Público Estadual vai ser uma orientação para que o governo do estado não permita mais realização de shows, principalmente durante este período de veraneio nas praias do litoral do Rio Grande do Norte, meu caro Flávio Silva. Policiais civis e servidores da Secretaria de Segurança do RN iniciam paralisação por tempo indeterminado. Categorias reivindicam a suspensão de uma ação sobre adicional por tempo de serviço e a implantação de um plano de carreira para servidores da SESED, Aníbal Luiz. Faleceu no dia de ontem o filósofo e escritor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho foi um dos grandes incentivadores do presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Então, Olavo de Carvalho faleceu no dia de ontem devido a problemas coronários, meu caro Flávio Silva. O criminoso entra em agência bancária, rende gerente e sai com dinheiro sem ser percebido por funcionários no RN. Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira, Aníbal, em uma agência do Banco do Brasil, em Natal. Cidade do Rio de Janeiro retomará a vacinação contra o coronavírus. Vacinação tinha sido paralisada, já que a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro está vacinando aquelas pessoas que ainda não tinham tomado a vacina. Imagina, Flávio, ainda tem gente que ainda não tinha tomado nem a primeira dose da vacina. Então, a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro estava realizando uma repescagem. Porém, no dia de amanhã, retomará a vacinação normal das pessoas, Flauber. É verdade, Aníbal. Olha, a taxa de ocupação nas UTIs Covid chega a 70% na região metropolitana de Natal. Aí, RN atinge 65%. Percentual não era atingido desde 19 de junho de 2021 na Grande Natal. No estado, 9 hospitais públicos já registram 100% de ocupação, Aníbal Luiz. Então vamos ter cuidado, vamos nos prevenir, vamos usar máscara, vamos nos vacinar, porque a vacina é o único meio que temos para combatermos esses vírus do coronavírus e principalmente as suas variantes. Se porventura você ainda não tomou a vacina da gripe, você tem um local, hein? Dirija-se ao Universo Vacinas, lá na rua Marise Bastier 420. Ou se não quiser ir lá, basta ligar para o número 84-2131-2105 ou 849-9426-7575 e agendar a sua vacinação contra a gripe e outras vacinas que lá a Universo Vacinas disponibiliza para você na sua própria residência. Meu caro Flávio Silva, vamos embora, meu amigo? Vamos embora, 12 horas e 59 minutos, Aníbal. 12h59 em Natal, capital espacial do Brasil. Estamos aqui na 87 FM da Inclusão, na apresentação do programa Frequência Inclusiva. O programa Frequência Inclusiva é produzido e apresentado por Aníbal Luiz, na parte técnica, Flávio Silva, direção-geral da emissora, Gelmar Dantas. Prometendo voltar amanhã, quarta-feira, a partir do meio-dia, aqui na 87 FM, a FM da Inclusão, para mais uma apresentação do seu, do meu, do nosso Frequência Inclusiva. E agora, você não desligue o rádio, continue na programação vitoriosa da 87 FM, a FM da Inclusão. Vem aí ele, Quietinho Oliveira, com a Tarde Total 87. Um beijo a todos, um abraço. Fique com Deus e até amanhã. Valeu, galera!